Aleluia. Glória a Deus. Diga comigo, a resposta é Jesus. Diga mais uma vez, a resposta é Jesus. Mais uma vez, a resposta é Jesus. Quantas vezes eu ouvi isso em toda a minha vida? Mas como tudo que vem de Deus é simples e ao mesmo tempo é complexo. O que também já prova que é Deus. Todas as coisas de Deus são simples demais para serem recebidas e ao mesmo tempo tão profundas que se você passar toda a sua vida meditando, por exemplo, num versículo como esse, ou num versículo não, numa frase como essa, né? Já ia botando na Bíblia. Você encontra tanta coisa, porque quando a gente diz, por exemplo, a resposta é Jesus, as pessoas geralmente pensam assim, de uma forma bem simples, não, é só receber Jesus, está tudo resolvido. De certa forma sim, mas quando se fala a resposta é Jesus, podemos, por exemplo, meditar e encontrar a seguinte meditação, que só é Jesus a resposta, porque Ele pagou o preço para que algo fosse feito. E aí você começa a entrar no mar profundo, né? Porque quando a gente vai meditar este algo, a gente encontra tanta coisa, e aí a gente começa a entender por que a resposta é Jesus. Amém? Na verdade, Jesus é tido na Bíblia como, dentre tantos nomes, né? Filho de Deus, Príncipe da Paz, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o autor e consumador da nossa fé, não é? Tantos sinônimos que tem a respeito de Jesus, mas um deles também é a sabedoria de Deus. Você sabia disso? A sabedoria de Deus é um sinônimo de Jesus. Quando você encontra lá na Bíblia, por exemplo, buscai a sabedoria, buscai com todas as tuas forças, com todo o teu entendimento. Muitos comentaristas colocam que buscar a sabedoria não é só buscar um entendimento bíblico, mas a própria sabedoria é o Filho de Deus. Amém? Tem até um versículo na Bíblia que a gente vai ler daqui a pouco, em que Jesus diz, a sabedoria, ela é justificada por suas filhas ou por suas obras. Quais são as obras da sabedoria? As obras de Jesus. Então, um dos sinônimos de Jesus é sabedoria. Quando a gente diz Cristo é a resposta, a gente está dizendo a sabedoria de Deus é a resposta. O bom siso, ou seja, o bom juízo de Deus é a resposta. E o que nós estamos fazendo agora, que se você veio aqui no culto de ontem, quem estava aqui no culto da virada? Você já está começando a perceber que eu estou falando no mesmo assunto, né? Por outras vias, por outros caminhos, mas estou falando do mesmo assunto. E é exatamente o que nós vamos fazer hoje. Nós vamos firmar mais as estacas, vamos falar de novo de algumas coisas que nós falamos ontem, porque ontem foi o culto da virada, e como todo culto da virada, a gente tem uma palavra profética de Deus para aquele ano. E quem estava aqui sabe que a palavra para esse ano é a sabedoria de Deus, que vai te trazer a proteção. Este é o ano da sabedoria protetiva de Deus, não podemos dizer dessa forma. Mas estou indo por outro caminho, até aproveitando aqui essa música que nós cantamos. O próprio Senhor Jesus é a sabedoria. E é interessante, tudo que nós ouvimos na palavra de Deus aponta para Jesus, aponta para a sabedoria. Jesus é a resposta para tudo. Ah, por que eu estou sofrendo tanto? Jesus é a resposta. Ah, mas eu já tenho Jesus. Tem. Se você tem que entender que ter Jesus envolve não só ter, presta atenção, o aspecto justificador de Jesus, que com o seu sangue justificou você de todo qualquer pecado,
Mas ter Jesus importa também ter a sabedoria de Deus. Ter Jesus importa viver como Ele andou, fazendo o bem, curando os enfermos, ensinando, demonstrando Deus através da sua vida. Ter Jesus envolve ter a paz que excede todo o entendimento. Ter Jesus envolve viver na provisão de Deus. Ter Jesus envolve andando em fé. Então pessoas dizem que têm Jesus, mas na verdade elas têm um envolvimento emocional com Jesus. Se você for ver, esse é um nível muito ralo e baixo, porque seria semelhante a eu chegar para você e eu nem ter Jesus nem nada no coração, e você está passando por um sofrimento, e você está bem triste com aquele sofrimento. Aí eu sou um ateu, por exemplo, um exemplo que estou dando. E aí eu chego para você, eu olho para você e vejo que você está sofrendo. E aí eu pego no teu ombro e digo: eu quero te dizer que eu estou aqui para te ajudar. O que você precisar, eu estou aqui junto com você. O que é que vai acontecer? Você vai se emocionar, você vai chorar, você vai abraçar o indivíduo que até ateu é, só porque ele se irmanou com você. Tem muita gente que tem esse tipo de envolvimento com Jesus. As pessoas dizem: Jesus, quero te ajudar. Jesus, me ajuda. Aquela coisa toda. E no final das contas não tem Jesus, porque quem tem Jesus tem uma vida diferente. Jesus para essas pessoas é como alguém que chegou e se compadeceu da necessidade dele. Vocês estão entendendo? Há muito auto-engano nas igrejas. Pessoas vivem um evangelho ralo, sem sabedoria, sem bom siso, sem tino, sem discernimento das coisas. O evangelho que essas pessoas vivem é um evangelho social e um evangelho psicológico, mas não espiritual. Pastor, o que seria um evangelho social e um evangelho psicológico, mas não espiritual? Bom, eu vou te dizer agora, o evangelho social seria aquele evangelho onde está todo mundo junto, vamos aqui, vamos para acolá, e se abraça, e se beija. Ora, até os bandidos se juntam numa quadrilha e pode ter isso. Bandidos se juntam no churrasco final de semana e tem isso. Isso também faz parte do evangelho, mas isso não é o principal do evangelho. Amém? Agora, um evangelho psicológico. O que seria um evangelho psicológico? Isso que eu disse aqui. Eu chego para você e eu digo: eu estou contigo, eu te ajudo. Aquele homem, Sérgio Neves, aquele é que é um homem bom mesmo, aquele tem Deus. Certos crentes não tem Deus, mas aquele ateu ali tem Deus. Não entendeu nada do que é o evangelho espiritual. Isso é um evangelho psicológico. Esse psique do bem deve ter efeito na igreja também, mas não é esse o principal e a principal mensagem do evangelho. A principal mensagem do evangelho é espiritual, e como aquilo que é espiritual, ela vai lá fundo do coração e muda a pessoa de um jeito tal que mesmo que ninguém te ame, ninguém te abrace, ninguém te ajude, ninguém ligue para você, ninguém lembre de você, você sabe porque você sabe que Jesus te ama e você tem Ele, e você não vai abaixar a cabeça, você vai levantar e viver em vitória. Esse é o verdadeiro evangelho. Evangelho espiritual que muda a essência da gente. Tudo mais é resultado desse. A parte social, a parte psicológica. Amém? Então ter Jesus é muito mais do que se emocionar com Jesus. É muito mais do que ter uma boa comunhão com pessoas. Ter Jesus é ter a essência de Jesus, que é a presença do próprio Deus. Amém? Vocês estão comigo? Ter Jesus é andar em sabedoria. E ontem eu citei aqui o Salmo 121. Pode abrir aí o Salmo 121, vamos ler de novo. Versículo 1 em diante, ele é bem pequenininho. Elevo os olhos para os montes, de onde me vem o socorro? Bom, muitos comentaristas concordam que aqui Davi está falando sobre, no momento de pressão diante
da cidade de Jerusalém, que tinha montes ao redor. Havia uma expectativa daquele rei, daqueles exércitos, daquele povo, que viesse algum exército salvador de um outro país. Muitas vezes Israel passou por isso quando eles faziam acordos com os egípcios, com os assírios, tal, esperando uma salvação. E os profetas eram levantados para dizer: vocês estão errados, vocês estão esperando errado, vocês deveriam mudar o coração de vocês. Porque muitas vezes os reis de Israel e o povo de Israel estavam envolvidos com idolatria e com práticas erradas, e por causa dessas práticas erradas vinham os exércitos estrangeiros para invadir Israel, e o rei de Israel fazia acordo com os egípcios, achando que a força dos egípcios ia livrar eles de um juízo que estava acontecendo por causa dos erros que eles faziam. E aí o salmista está: eu olho para os montes, de onde é que me vem o socorro? Claramente aqui está fazendo alusão a coisas naturais, a projetos, ao estudo, ao diploma, ao apoio de pessoas, ao pistolão lá dos políticos, né? A capacidade natural e intelectual da pessoa, ou seja, aquilo que é natural. Assim como os montes são naturais, eles estão olhando para os montes, para os exércitos que poderiam vir dos montes. Mas ele mesmo dá a resposta: de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Ou seja, Ele é o dono de tudo. A nossa expectativa deve estar em Deus e não em pessoas. Porque mesmo que a pessoa mais amorosa, a melhor pessoa que existe na face da terra, te prometa 1000 coisas, ela não é mais digna de confiança do que o teu Deus. E não é porque ela é má, mas pessoas têm dificuldades, e o teu Deus não tem dificuldades. Ele é o Deus Todo-Poderoso. De onde me virá? Vem do Senhor que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não cochilar aquele que te guarda. É certo que não cochila nem dorme o que guarda Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. E como eu disse ontem, não é só esse Salmo 121, um bom exemplo é o Salmo 91 também. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem eu confio. Pois Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa, cobrir-te-á com as suas penas, e sobre as suas asas estarás seguro. Veja quantos versículos de segurança e proteção tem aqui nesse Salmo 91. A sua verdade é pavês e escudo. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caia 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios, porque disseste. 2 vezes no Salmo 91 ele fala sobre a pessoa falar algo. No versículo 2 diz que essa pessoa diz ao Senhor: meu refúgio e meu baluarte. Aqui no versículo 9 diz: porque você disse, o Senhor é o meu refúgio. Veja, a pessoa tem que dizer aquilo que diz crer. Diga comigo: eu tenho que falar aquilo que eu estou dizendo que eu creio. Muita gente diz que crê em Deus, mas a vida não demonstra isso. Tem que falar, tem que dizer. Quem não diz, não crê. É simples. Por isso que Paulo diz lá em Coríntios: criei, por isso falei. Também nós cremos, por isso nós falamos. Coríntios capítulo 4. 1 Coríntios capítulo 4, se eu não me engano. Ou é 2 Coríntios capítulo 4. Então veja bem, versículo 10: nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito para te guardem em todos os teus caminhos. Veja, por que é que os anjos guardam as pessoas? Essa pessoa, porque essa pessoa diz, ela confessa
O Senhor é o meu refúgio, é o meu guarda. Amém. E diz mais. Versículo 12: eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide. A áspide é uma serpente. Calcarás aos pés o leãozinho e a serpente, porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei e poluei a salvo. Veja, porque a mim se apegou com amor. Aí todos dizem, mas todos nós se apegamos com amor a Jesus. Irmãos, não vamos ser mentirosos, porque o pior mentiroso é o que mente para si mesmo. Rapaz, sinceramente, se tem um negócio que me impressiona, eu já falei isso aqui muitas vezes, é a capacidade do ser humano que tem de inventar uma mentira e acreditar na própria mentira. Na política agora nós vimos tudo isso, né, acontecendo. A minha vida toda eu vi isso acontecendo e eu achei impressionante como as pessoas têm uma resposta psicológica para acreditar na própria mentira que está dizendo, que está pensando. Porque geralmente ninguém quer se sentir inferior, ninguém quer se sentir culpado, ninguém quer se sentir vendo diante de si a realidade exposta de que a culpa no final das contas é dele ou dela mesma. Ninguém quer isso. Você já viu como a maioria das pessoas tem dificuldade de ouvir de outra pessoa que está errado? Rapaz, você está errado nisso. Não, não estou não. Não quer nem saber, já fecha igual um olho de tubarão. Fecha aquilo aqui. Não quero saber mais, que já viu como é o tubarão faz, né? Já viu as fotos e as filmagens em câmera lenta? Ele fica mastigando e tem uma pele protetora que protege os olhos dele e fecha o olho dele. Ele fica assim com o olho fechado e fica cego mesmo. Tem gente que é assim, não pode ouvir, você está errado. Não, eu estou certo, eu sou vítima, eu sou um coitado, eu fui injustiçado, eu isso e eu aquilo. Calma, rapaz, escuta a palavra. Amém? Escuta a palavra. Quem se apega com amor ao Senhor, não é somente quem diz, oh, eu amo a ti, Jesus. Quem se apega com amor ao Senhor diz, Deus é o meu refúgio e nada vai me fazer mal. Será? Se diz será, cadê o amor? Cadê a fé? O amor está ligado com a fé. O amor a Deus está ligado com a fé. Quem duvida de Deus não ama a Deus. Quem duvida da bondade de Deus não ama a Deus. O amor está ligado. Lá em Gálatas capítulo 5 diz que a fé opera pelo amor. O que significa? O piso do amor é o lugar por onde a fé caminha. E Romanos 5, versículo 5 diz que o amor de Deus foi derramado nos nossos corações. E se você ver o contexto, ele está falando de que Deus te ama. E é por isso que esse amor te protege. É por isso que o amor dele foi derramado no seu coração. Isso tem está linkado, está ligado àquele versículo de 1 João que fala que quem teme, quem tem medo não é aperfeiçoado no amor. Porque o perfeito amor lança fora todo medo. Por que lança fora todo medo? Porque quem ama a Deus tem a certeza plena, absoluta, que nenhum mal vai acontecer com ele. Por isso que lança fora o medo. Como no Salmo 91, diz ao seu Senhor, meu Deus em quem eu confio, praga nenhuma vai chegar na tua tenda. A verdadeira sabedoria de Deus, ela vai trazer proteção. Eu vejo muita gente dizendo que tem sabedoria de Deus. A maioria não tem. E não sou eu que sou mais sábio do que ninguém. Mas é como disse o Senhor Jesus, a sabedoria, ela é justificada pelas suas obras. Aí tem gente que diz, eu faço boas obras, eu oro pelos enfermos, eu cuido disso, eu cuido daquilo. Não, você não está entendendo. A sabedoria é justificada pelas suas obras, mas essa verdadeira sabedoria começa com a obra na tua vida.
Não adianta ganhar o mundo inteiro e perder a própria vida. Deus não está muito interessado com o que você está fazendo com os pobres. Ele está interessado, primeiramente, com o que você está fazendo para libertar o pobre que é você. Porque só se pode dar aquilo que tem. Senão eu começo a ganhar o mundo inteiro e Satanás vai na minha casa e destrói a minha família, destrói o meu casamento, destrói a minha saúde, destrói a minha paz, e eu estou ganhando o mundo inteiro. Não valeu de nada. Para eu conquistar o mundo inteiro, eu tenho que conquistar a mim mesmo. E como disse a palavra, Paulo disse, eu fui conquistado. E ele fala que é Jesus que conquistou ele. Quem ama a Deus é conquistado por Jesus. Quem ama a Deus anda na fé que foi conseguida através de Jesus. É por isso que Cristo é a resposta. Ele é a sabedoria de Deus para você viver em sabedoria em primeiro lugar na sua vida. Tem muita gente que diz que tem sabedoria. Tem sabedoria nada, que se tivesse não estava desesperado. Essa sabedoria foi dada, mas não está sendo usufruída. E como nós dissemos ontem, as pessoas confundem conhecimento com sabedoria. A Bíblia diz que nós devemos buscar o conhecimento, mas também diz que devemos buscar a sabedoria. E a sabedoria é aquilo que você pratica sabiamente com aquilo que você conheceu. Você entendeu? Aquilo que você conhece de Deus deve gerar sabedoria. E eu disse ontem, repito hoje, eu conheço pessoas que fizeram rema e que são, como se diz a palavra na Bíblia, nécias. Como diz a Bíblia, tolas. E Deus não chamou nenhum filho de Deus ou filha para ser nécia ou tola. Ele te deu a sabedoria de Deus, que é Jesus. Amém? Irmãos, não sejamos nécios. Como diz Paulo lá em Efésios capítulo 5, não sejamos nécios, não sejamos tolos. Vamos remir o tempo, porque os dias são maus. Aproveitar as oportunidades, que o diabo não está para brincadeira, então você precisa ser sábio. E a sabedoria em você começa quando você mesmo se identifica onde é que está o erro em você. Porque eu sou homem o bastante diante de Deus para reconhecer quando eu estou errado. Mas eu digo isso de mim, e você diz isso de você? Hein? O Senhor Jesus disse e diz hoje, Apocalipse capítulo 3, versículo 20. Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele. Todos os dias que a palavra de Deus é ensinada com a sua sabedoria, e ele comigo, né? Toda vez que a palavra de Deus é ensinada, a sabedoria de Deus é ensinada, Jesus está à porta batendo. Ele está à porta batendo. Eu não sei o que você veio receber. Eu sei que você veio dar louvor, adoração a Deus. Mas se você veio aqui para receber algo, eu quero dizer, Jesus é o principal interessado que você receba. Porque Ele quer ceiar com você, Ele quer ter comunhão com você. Então a verdadeira sabedoria de Deus envolve comunhão com Deus. Sinceramente. Eu estava falando com o Glaucio, né? A gente estava falando sobre isso. Rapaz, como eu fiquei triste de ontem para hoje. Nem falei isso para a Fabiana, nem para as meninas, para não estragar o dia, né? Mas como eu fiquei triste, olhando as postagens de alguns crentes, tudo de branquinho, parecia uns pombinhos brancos na virada do ano. Meu Jesus, e até pastor, cara, pastor. Eu nem falo os nomes, porque se eu falar, estou danificando a vida e o ministério dessas pessoas, né?
Ela deixa Deus julgar. Pastor, que é isso, pastor? É exagero. Eu vou dizer só uma coisa para você. Só duas coisas. Você sabia que a prática de vestir de branco na virada do ano veio comprovadamente do candomblé? Está provado isso aí. A maioria dos países nem fica de branco na virada do ano. No Brasil veio porque na década de 70 os candomblé, os macumbeiros iam para a beira da praia fazer aquele negócio de Iemanjá na virada do ano. E aí o povo começou a achar bonito, e aí os artistas e todo mundo foi botando. E hoje nós temos o desprazer e a tristeza de ver crente e pastor tudo de branco. Aí a pessoa pode dizer, pastor, pastor, mas também não é bem assim não, foi um aspecto cultural, né? Pronto, é a segunda coisa que eu quero dizer para você, por isso que eu fico triste. É só uma coisa cultural, pastor. O que é isso? A Bíblia diz, nenhuma condenação há para os eleitos de Deus. Também a Bíblia diz, né, que nenhuma palavra lançada contra ti prosperará. E diz a Bíblia lá, a palavra lá de Balaão, que contra Israel não vale encantamento. Olha aí, pastor, o senhor está errado. Estou errado? Pois deixa eu dizer a segunda. Se você tem Cristo, é onde entra a sabedoria de Deus e Jesus agora. Se você tem Cristo, você tem bênção, você tem cura, você tem justificação, você tem perdão, você tem salvação. É ou não é? Para que é que eu vou usar branco na virada do ano? Para dar sorte? E cadê Jesus na sua vida, pastor herege? Então nem cabe aqui a justificativa da cultura, nem cabe aqui a justificativa da boa sorte, não cabe aqui a justificativa nenhuma, a não ser o escândalo e a realidade da leviandade espiritual e bíblica dessas pessoas. Fico triste de saber, todo ano eu vejo essa desgraceira no meio do mundo. Toda vez que vira o ano eu olho, meu Deus. Meu Deus. Não é, querido, uma mera opção de cultura. É algo sério. Mas eles são abençoados, não serão amaldiçoados. Sim, mas quando ele faz isso, ele dá um mau testemunho tremendo. Eu mesmo já começo a duvidar das palavras que vêm dessas pessoas. Precisa de sorte na virada do ano. Nesses dias a gente vai ver pastor com figa aqui, que veio, não sei se você sabe, figa vem da feitiçaria cigana. Figa vem da feitiçaria cigana. Ou essas coisas de trevo de 4 folhas, como foi dito aqui, que é tudo isso misticismo pagão da Europa. Para dar sorte. Irmão, como é que a pessoa dessa pode dizer que tem Jesus? A sabedoria é justificada por suas obras, e as tolices e as neciandades também são justificadas pelas suas obras. E por que eu estou dizendo isso? Porque as pessoas dizem que tem sabedoria, pessoas dizem que tem Jesus, mas a vida não demonstra que tem Jesus. Então é um momento, estamos começando o ano de 2023 para a gente se autoanalisar. Sabe, eu tinha esses toques, né, às vezes na adolescência, né? Toque de entrar, sair, fiscalizar 3 vezes a porta para ver se estava fechada. Sabe como foi que eu deixei essas besteiras? Sabendo quem eu sou em Cristo Jesus. É a mesma coisa de vestir roupa branca. Ora, se eu tenho Jesus, para que eu tenho que fiscalizar 3 vezes se a porta está fechada? Se a porta estiver escancarada e aberta, a minha fé vai fazer com que o anjo de Deus fique na porta e ninguém entra. Entendeu? Então até o que é toque? Toque é um sistema religioso que você cria para se proteger. Não é mais ou menos isso? Ela é a psicóloga. Então a pessoa tem insegurança em alguma coisa e cria aquele sistema para se sentir seguro. Contar tantas vezes, entrar e sair várias vezes. Para poder. É um misticismo religioso. Semelhante ao vestir branco na virada do ano.
Ou tem que entrar com o pé direito para dar sorte. Ou não passar debaixo da escada. Misericórdia, querido. Tem gente que vai passando a ver a escada. Eu vou por fora. Meu filho, você não acredita no negócio? Não, mas vai, né? Vai. Vai o quê? Vai a Bíblia. A Bíblia diz que Jesus levou sobre si tudo que é má sorte, azar e tudo mais. Amém. Falta sabedoria, irmão. Que vergonha. Um monte de culto de virada com os crentes tudo branco. Que vergonha. Que palhaçada. Que falta de fé. Que tristeza. Pessoas até que já postaram e já pregaram palavras maravilhosas. Cai por terra aquilo que está falando. É muita vergonha, querido. Então não vamos ser assim, que esse ano de 2023 seja o ano que foi profetizado, que foi falado ontem aqui, é o ano da sabedoria de Deus que vai proteger a sua vida. Quem quer ter proteção de Deus na sua vida, queridos, ande, busque, como diz a Bíblia lá em Provérbios, aqueles versículos que nós citamos ontem, vamos ler aqui também, busque com todas as tuas forças a sabedoria, busque com todo o teu entendimento. Eu quero ter bom juízo, ter bom siso, não trocar os pés pela mão. Amém. Verdadeiramente nós somos provados nos momentos em que nós estamos debaixo de pressão. Quando estamos sozinhos nós somos provados. Uma noite de solidão pode ser um bom remédio ou um bom veneno. Para quem realmente tem Jesus é um bom remédio, para se autoanalisar. Para quem vive esse evangelho falso, falsier, xing-ling, feito lá na China, é o momento de entrar numa depressão e de querer morrer. Então, não é o momento para a gente estar dizendo, meu Deus, eu preciso. Não, tem entendimento que Jesus tem misericórdia da sua vida, Ele quer te ajudar, Ele quer pegar como Ele fez com Pedro. Por que duvidaste, Pedro? E pegou Pedro daquela água que ele estava afundando lá no mar. Por que tu duvidaste, Pedro? Eu já disse isso aqui, Jesus naquela hora poderia ter dito, eis que eu estou aqui para te ajudar, ó meu servo, nada temas, eu estou contigo. Seria até bíblico. Mas não, Jesus aproveitou a oportunidade e na hora que Pedro está, Jesus me ajuda. Aí Jesus pega, na hora que ele está dependendo só do braço de Jesus, não pode nem reclamar. Por que é que tu duvidaste? Não pode nem chegar e dizer, por que tu ainda reclama, Jesus? Não pode falar nada, está dependendo dele. Mas Jesus, tem misericórdia, me tira daqui, ainda está reclamando de mim. Está sim, porque se tivesse fé, estava andando nas águas. Eu tenho absoluta certeza que a maioria dos crentes Nutella que tem hoje não aguentaria andar com Jesus. Tenho absoluta certeza, porque as pessoas têm uma falsa impressão de um Jesus. Está todo cheio de problema. Nada não, eu estou aqui contigo, está muito enganadozinho. Vai ler lá o Evangelho para você ver o que é que Jesus fazia. E vocês não querem ir embora não? Disse ele para mim. O mesmo Jesus que disse para os discípulos que queriam que caísse fogo do céu contra os samaritanos, né? E ele disse, de que espírito vocês são? O Filho do Homem não veio para destruir, ele veio para salvar o que estava perdido. Jesus misericordioso, diga, Jesus é misericordioso. Diga, Jesus é cheio de compaixão. Diga, Jesus é amor. Também se compadeceu da multidão que estava com fome. Também se compadeceu das criancinhas que estavam sendo retiradas da presença dele. Deixe vir a mim as criancinhas, das tais é o reino dos céus. Mas esse mesmo Jesus dava cada patada da fé neles, né? Cadê a fé de vocês? Por que tu duvidasse, Pedro?
E veja, eu disse aqui no início, se você for ver na Bíblia, sabedoria de Deus é um dos sinônimos de Jesus. Então a gente começa a entender que viver em sabedoria é viver pela fé. Viver em sabedoria não é ficar se auto-sabotando na fé, sempre dizendo, o que é que o senhor posso fazer? A culpa é da irmã fulana. O que é que o senhor posso fazer? A culpa é da minha vida. O que é que eu posso fazer? A culpa é da minha má sorte. Então vai vestir uma roupa branca na próxima virada do ano, vai ver que muda a sorte. Você entendeu? Sabedoria é muito mais do que estar dando desculpa, se auto-sabotando. Sabedoria de Deus deve ser buscada com todas as suas forças. Sabedoria envolve uma vontade sua, diga vontade. Envolve uma decisão, diga decisão. Envolve uma prática constante, diga prática constante. Até que, como disse Tiago, capítulo 1. Ora, a perseverança deve ter uma ação completa. Sabe, muitas vezes tem pessoas que não andam em perseverança, e é por isso que naufragam. E aí a gente pensa daquele jeito, mas pastor, eu já sofri tanto, eu peço uma intervenção de Deus. Sabe, com certeza a misericórdia de Deus pode te alcançar e a intervenção pode atingir a sua vida. Mas eu te digo, mesmo que haja uma intervenção sobrenatural de Deus, e você veja os anjos, ou o homem de branco, como diz os irmãos da Assembleia, é possível, ou você tem um sonho tremendo, revelador, ou uma coisa aconteça sobrenatural. Mesmo que isso aconteça, como já aconteceu, eu não posso deixar de te dizer a verdade. Ainda que Jesus apareça para você e algo aconteça, essa experiência sobrenatural vai exigir de você uma fidelidade para todos os dias. E vai ser maior a exigência, porque agora você viu o próprio Rei dos Reis. Então sempre, não importa que haja uma intervenção sobrenatural, vai ser exigida de você uma certa perseverança, uma certa fidelidade. Não tem como a gente fugir disso. Paulo foi um homem que viu Jesus. Paulo tinha comunhão sobrenatural com Jesus. E tem mais, Paulo diz que ele foi levado até o terceiro céu para ver coisas que não era nem lícito dizer. Mas mesmo assim Paulo sofreu muito e foi perseguido e teve que exercer perseverança. Então eu te digo, se realmente tu creres de todo o coração, pode haver uma intervenção sobrenatural de Deus, mas você não vai se eximir, não vai sair da responsabilidade de ter que ser fiel todos os dias. Amém? O agir de Deus pode ser de uma forma sobrenatural de uma hora para outra, ou pode ser fruto de uma vida de constante oração e de fé. Seja antes, seja depois, você não vai escapar da necessidade, da fidelidade, da comunhão com Ele. Isso é sabedoria. Amém? Esse é o ano da sabedoria. Então, aqui em Provérbios, vamos ler aqueles versículos de ontem, Provérbios 3, versículo 21 ao 26. Diz assim: filho meu, não se aparte essas coisas dos teus olhos, guarda a verdadeira sabedoria. Eu gosto dessa expressão, verdadeira sabedoria, porque se tem uma verdadeira sabedoria, e tem também a falsa sabedoria, que Paulo diz que é a falsa sabedoria dos homens, dos filósofos. Hoje em dia nós temos sabedoria de internet, sabedoria de Instagram, sabedoria de filósofo de final de semana, tem que sabedoria de youtuber. Meu Deus, eu nunca vi. Tem youtuber aí com mais de 1 milhão de seguidores que só fala besteira. É impressionante como o povo é nécio. Impressionante. É uma coisa assim,
é um dos mistérios da humanidade, né? Como é que alguém pode ter milhões de seguidores no YouTube e não fala nada com nada? Então tem sabedoria de youtuber, tem sabedoria, que no final das contas é tudo falsa sabedoria, nada disso é sabedoria de Deus. Não é verdade? Existe sabedoria matemática, física, que mesmo sendo legítima, não é mais real do que a sabedoria de Deus. Ela é legítima para coisas naturais. E aqui diz, procura a verdadeira sabedoria e o bom siso. Eu também gosto disso aqui. Bom siso significa o bom juízo, um bom discernimento. E eu falei ontem, tem gente que pega, vende tudo que tem para ir para uma aventura. Deixa eu dizer uma coisa para você, para proteger a tua vida. Ontem eu falei isso, quem estava aqui ontem? Chegou no final do culto, um irmão chegou para mim e disse, pastor, o senhor está sabendo de tal coisa? Eu disse, não estou sabendo de nada. Porque o que eu falei foi mesmo em cima daquilo. E aí as pessoas têm a tendência de achar que é a minha opinião. Respeite a palavra de Deus, porque Deus está falando aqui. Eu não sabia de nada, só veio se cumprir. Meu Deus, quando que as pessoas vão entender que quando a gente vem para uma igreja, a gente não está só ouvindo a opinião de um pastor, não. A gente está ouvindo Deus falando, tentando livrar a gente do mal. Aí o mal acontece e a pessoa fica com vergonha, achando que o pastor está sabendo das coisas. Eu não estou sabendo de nada, irmão. De muita coisa eu não sei, o que eu sei é de Deus. E Deus está batendo aqui na tecla, dentro dessa igreja, não faça loucura. Seja guiado pelo Espírito. Qualquer passo que você der fora do Espírito de Deus é um passo perigoso. Busca a sabedoria, tenha um bom siso, busca Jesus, Ele vai te ensinar o caminho que você deve andar, o caminho de paz, o caminho de proteção. Meu Deus! Então, não é culpa do pastor. Se o pastor fala uma palavra como essa, depois a pessoa vai ouvir na internet, ai, ela está me acusando. Meu Deus, Deus está falando e ninguém quer ter a humildade de reconhecer Ele falando. Ah, porque eu tenho Jesus, ah, porque eu sou abençoado. E as pessoas não entendem que faz parte de ter Jesus a sabedoria de Deus, porque a sabedoria de Deus é o próprio Jesus. Meu Deus. Não seja guiado pelo medo. Não seja guiado pela necessidade. Não seja guiado pela insatisfação. Tem gente que sai de uma escola, está aprendendo naquela escola, não quero estar mais ali não, porque eu não sei, eu não gosto mais dali não. Esse é o tipo da atitude carnal. A pessoa tem que sair sendo guiado pelo Espírito. Tem gente que tem problema em alguma igreja lá qualquer, sair daquela igreja. Por quê? Porque eu não estava gostando. Querido, deixa eu dizer uma coisa para você. Você só deve sair de uma igreja se o Espírito te guia. Sabendo que Deus sempre vai guiar você para um lugar onde há pastos verdejantes. Porque Ele está interessado na tua vida. E se naquele lugar não tem uma boa palavra, pode ter certeza que Deus não quer que você fique naquele lugar. Não é porque o povo é do diabo, ou coisa parecida, não. Ou porque você está insatisfeito. É porque Deus, a Bíblia diz no Salmo 23, Jesus é o teu pastor e nada te faltará. Ele te leva junto para pastos verdejantes e águas tranquilas. É Ele quem te guia para águas tranquilas e pastos verdejantes. O que significa isso? Jesus sempre vai levar você para um lugar onde flui a palavra, o pasto verdejante, e as águas tranquilas do Espírito.
Porque a gente fica com aquela também, será que foi Deus que me tirou dali? Para aí. Tinha pasto verdejante, tinha água tranquila. Ah não, mas é porque eu não sei mais se eu... Se não tinha, não era para estar. É simples, isso é bom siso, juízo. É igual aquela... Todo lugar tem a palavra de Deus. Tem a palavra de Deus. Se aquela palavra não está trazendo cura, revelação, mudança de vida, se não está confrontando você, se não está levantando você, se não está enchendo a tua fé, fortalecendo a tua fé, essa palavra, esse lugar pode ser até de Deus, mas não está havendo algum problema que não está vindo a verdadeira palavra de Deus ali. Tem lugar que é os lugares dos eventos, né? Não sei se você já viu. É evento amanhã, daqui a 15 dias tem outro evento, depois, aí fica sempre cheio de gente, é 2.000 pessoas, 3.000, mas quando você vai analisar a palavra, água. Então não seja guiado por causa dos eventos, não seja guiado por causa do dinheiro, não seja guiado por causa da necessidade, não seja guiado porque está insatisfeito, não seja guiado porque não está gostando, seja guiado pelo Espírito. E eu não estou falando só de igreja, estou falando de tudo. Comprar um carro, vender um carro, ir para um emprego, sair do emprego. Tudo, irmãos. Namorar com a pessoa, se casar com a pessoa, tudo tem que ser guiado. Isso é sabedoria. Diga comigo, sabedoria. Oh Jesus, quanta falta de sabedoria, meu Senhor. E eu não sou mais inteligente do que ninguém. Quem está falando aqui é o Senhor para você, que é o que sabe mais do que tudo. Ele é mais inteligente do que eu, do que você. Disse ontem aqui, por que a gente está nessa mesma igreja, nesse mesmo lugar? Por que você acha? Que eu não vou dar nenhum passo aqui se eu não ver a nuvem se levantando. Dou nada, eu sei lá o que vai acontecer amanhã. Eu vou ser guiado por Deus. Falei ontem aqui, Israel estava no deserto, às vezes passava uma semana num lugar daquele, e às vezes passava meses, enquanto a nuvem não se levantasse, o acampamento de Israel não se levantava. Amém? Vocês estão entendendo? É muito sério isso. Esse é o ano da sabedoria que vai te proteger. Esse é o ano que Deus vai proteger. Eu falei aqui, como eu disse ainda agora, Salmo 91, Salmo 121 são salmos de proteção, mas infelizmente quantas vezes a gente já viu, não só na vida dos outros, mas na nossa própria vida, esses salmos não se cumprirem. Me lembro na pandemia que eu vi um atrevido de Satanás postar no Instagram dizendo: e aí pastor, cadê os 10.000 à tua direita, 10.000 à tua esquerda? Só vejo pastor morrendo. Não é Satanás falando, é o cão falando. É o diabo falando, não é nem a opinião particular do cara, é o próprio Satanás. Por isso que nós dissemos aqui uma palavra de fé. Quem crê e está junto com a gente neste barco, ninguém vai morrer nem ser entubado. Ninguém aqui foi entubado nem morreu. Agora você vive com medo de Satanás, ou você vive com a realidade da palavra de Deus? Amém, queridos? Isso é a sabedoria de Deus, para te ajudar, para te guardar, para te proteger. Deus tem sonhos lindos na vida de todo mundo aqui, na minha vida, na sua vida. A gente tem que sempre estar se perguntando: o que está faltando, Senhor? O que está faltando? Eu quero te servir, eu quero fazer a tua vontade, e Deus está falando: busca a minha sabedoria, busca o meu entendimento. Eu nunca vi, tem gente que diz que tem sabedoria, mas eu sei, porque eu sei no meu coração que tem gente que chega em casa e diz: não concordo com isso do pastor Sérgio, não concordo com isso com o pastor Fabiano, não concordo com isso. Irmão, isso é veneno que você está tomando. Cadê a sabedoria? 3 gramas de sabedoria
3 gramas, não precisa mais do que 1 quilo não, 3 gramas de sabedoria, já era mais que suficiente para você despertar e ver que quando você fala mal da liderança, o diabo tem todo acesso para destruir a sua vida. Está na Bíblia em muitos lugares, não é um não, é muitos. O próprio Paulo falou para o sumo sacerdote: e tu, parede branqueada, pela lei é levantado para julgar o povo, e contra a lei tu julga a mim? O outro veio, meteu a tapa na cara de Paulo: pá, tenha respeito, está falando contra o sumo sacerdote. Me perdoe, irmão, eu não sabia que era o sumo sacerdote, porque está escrito: não falarás mal de uma autoridade do teu povo. Olha só, uma parede branqueada, uma pessoa errada estava falando. Paulo falou corretamente, né? Mas ele já estava fazendo besteira. Por quê? Porque falou mal contra uma autoridade. E levou uma paulada na boca, e mesmo levando paulada, mesmo tendo dito uma verdade que o cara era uma parede branqueada mesmo, foi repreendido e ele aceitou a repreensão. Isso se chama submissão à autoridade. Isso se chama sabedoria de Deus. Paulo sabia que se falasse mal de uma autoridade, o cão vinha atrás dele. E tem muita gente nas igrejas, 3 gramas de sabedoria, só 3, não precisa muito mais do que 4 ou 3 gramas não, para saber que está errado. Porque eu sei de coisas erradas de pessoas. Eu não vou ficar dizendo, agora mesmo eu falei que estou triste porque vi pastores com roupa branca. Mas eu vou dizer quem é os pastores? De jeito nenhum. Porque aí eu cometo pecado. Que sirva esse exemplo sem nome para a nossa própria meditação. Entendeu? Porque está escrito: não falarás mal de uma autoridade do teu povo. Se eu chego e digo: ó, pastor fulano de tal, estava virando um ano de roupa branca, eu estou falando mal de uma autoridade. Ao menos 4 gramas de sabedoria eu tenho para entender isso. Mas as pessoas chegam nos churrascos e nas suas festividades, e a boca é solta para falar de pastor A, pastor B, pastor C. Não se iluda, o mal vai vir contra você. E depois chega o final do ano, cadê aquela palavra de bênção que eu fui assistir lá na Igreja Verbo da Vida? E nada aconteceu. Eu acho que isso não é verdade. Falta vergonha na cara da gente, irmão. A gente tem que entender que amar Jesus é dizer: Senhor, fala para mim o que eu preciso. Senhor, eu quero fazer a tua vontade. O que está errado na minha vida? Eu não quero estar falando mal de ninguém, não quero estar dando justificativa, eu não quero estar auto-sabotando, eu não quero estar vivendo uma mentira, eu quero viver a verdade. Eu quero viver a verdade. Se você quiser viver a verdade, aceita a palavra do Senhor. Esse é o ano da sabedoria que vai te proteger. Viver mentira, estou cansado disso, irmão. É engano. O próprio profeta Jeremias disse assim: de que se queixa o homem, queixe-se dos seus próprios pecados. Lamentações de Jeremias fala sobre isso. Aí depois Jeremias diz assim: eu quero trazer à minha mente aquilo que pode me dar esperança. Então, em vez de ele estar dizendo: a culpa é isso, a culpa é isso, é aquilo, fulano é que é o culpado. Não. De que se queixa o homem? Eu quero trazer à minha mente algo que vai trazer esperança. Eu quero mudar a minha vida. Eu quero a sabedoria de Deus. Eu quero a sabedoria. Quem quer a sabedoria de Deus fluindo na sua vida? Deus, me dá bom siso, bom juízo, para julgar todas as coisas com sabedoria. Não trocar os pés pela mão. Não botar o carro na frente dos bois. Que tolice, tanta gente faz assim: bota o carro na frente do boi, tropeça, embola tudo, quebra tudo, perde tudo. E a culpa foi dos irmãos que não chegaram para mim e não me disseram: o carro está na frente dos bois. O bom siso te guardará. E aí vemos esse versículo maravilhoso que eu disse ontem. Eu amo esse versículo. Isaías 30, 21. Quando te desviares para a direita, ou quando te desviares para a esquerda,
os teus ouvidos ouvirão atrás de ti uma palavra dizendo, este é o caminho, andai por ele. Que versículo tremendo, irmão. Maravilhoso, ele está prometendo aqui, olha, não te preocupa, confia em mim. Tu vai ouvir uma voz atrás de ti dizendo, vai por aqui, compra isso, vende isso. Oh, meu irmão, eu creio de todo o coração, seja guiado pelo Espírito. Que vergonha, pessoas ouvem essa palavra, faz as coisas erradas, depois dá tudo errado, não tem sequer a hombridade de chegar e dizer, pastor, me perdoa, agora que eu estou vendo, eu estava errado. Não, prefere, sebo na canela, não quer nem ver o pastor, como se o pastor estivesse dizendo alguma mentira. Como se a culpa fosse minha. Pior, como se o pastor tivesse jogado uma praga, uma maldição, quando falou. Aí deu tudo errado porque o pastor não acreditou na gente. Meu Deus, meu Pai. Nós vivemos hoje o resultado daquilo que a gente falou e semeou ontem. Não é a sua vida que vai determinar a minha, sou eu e o meu Deus. O que você acha de mim não determina nada, mas o que eu semeio e o que eu falo vai fazer o futuro da minha vida. Eu entendo perfeitamente as burrices e as tolices que a gente faz quando é jovem. Eu fiz besteira. Uma vez um pastor chegou para mim e disse, não faça isso. E eu disse, por quê, pastor? E ele disse, porque você já imaginou acontecendo isso e aquilo outro e aquilo outro. Eu, em vez de ouvir o que o pastor disse, eu fiquei com raiva dele. Eu entendo essas raivinhas, essas besteiras todas, que eu fiz isso também. Quem é esse pastor para se meter na minha vida? Pois do jeitinho que o pastor falou, 3 anos depois estava acontecendo. Me envergonho. Nunca mais vi esse pastor. Mas eu gostaria de vê-lo mais uma vez e dizer a ele, sabe, aquele tempo, tantos anos atrás, o Senhor me disse assim, não faça isso, não faça isso, não aquilo. Eu fiquei com raiva do Senhor. Eu quero pedir perdão. O Senhor estava certo. Está lá, 2 Crônicas capítulo 20. Eles estão lá debaixo de uma pressão tremenda. Aí Josafá pregou um jejum, eles jejumam, aí um profeta se levanta e diz, olha Israel, não temas, nessa batalha vocês não terão que lutar, apenas tomai posição e vede o livramento que eu, o Senhor, vos darei. No outro dia, Josafá, conversando com a liderança, colocou os cantores para estar cantando na frente, dizendo, Deus é bom e a sua misericórdia dura para frente. E aí ele se levanta e diz, ó povo de Israel, crede no Senhor e tudo dará bem. Crede nos seus profetas. Às vezes todo mundo diz, eu creio em Deus, o que eu não creio é na palavra do pastor. Não creio em Deus coisa nenhuma. Começa aí. Tem gente que quer Deus só em casa. Ou só o Deus que... Mas não quer ouvir a palavra. Esse é o humano, irmãos, aonde o melhor de Deus vai se manifestar na tua vida. Quem crê nisso? Mas busca sabedoria. Pastor, na prática, o que é que significa isso? Busca sabedoria, não fica te auto-sabotando. Medita na palavra de Deus. Lê bons livros que vai estimular a tua fé. Não falta nos cultos. Vem para os cultos, vem para a vida eficaz. Estuda, pega o papel, anota. Faz a tua vida de comunhão com Deus.
Senhor, eu quero ter um bom siso, eu quero ter uma vida de sabedoria, eu quero dar os passos corretamente. Senhor, me ajuda. O Espírito Santo vai te ajudar. Você vai ouvir essa voz aqui. É por aqui, é por aqui, é por aqui. Quem crê que vai ouvir a direção de Deus? Sabe, essa voz vai dizer às vezes, olha só, presta atenção que eu vou dizer. Essa voz vai te dizer, corte o nível de intimidade com essa pessoa que está botando você para baixo. Ele vai mandar você diminuir certas intimidades com algumas pessoas. Tem pessoas que são tóxicas espiritualmente para a gente. Existem níveis de intimidade, querido. Níveis. Tem pessoas que vão ser para toda a vida, amigos seus. Tem pessoas que vão passar pela sua vida. E quando passa, não quer dizer que é pessoa ruim. Às vezes são pessoas que foram necessárias para você. Mas às vezes a gente precisa cortar os laços. Guarda isso, medita. Deus vai te dar o entendimento do que eu estou dizendo. Guarda o teu coração, porque às vezes tem pessoas que te decepcionam e você pensa, meu Deus, e às vezes aquela decepção foi necessária. Não é Deus que age por meio de decepção. Às vezes a pessoa não é aquilo que você imaginava e a decepção é nada mais do que a exposição diante da unção. É isso que eu queria dizer para vocês. Quando você realmente busca a sabedoria de Deus, a unção se manifesta. Diga, unção. E a unção despedaça julgos, e a unção bota para cima, mas a unção também derruba coisas que precisavam ser derrubadas. A unção vai fazer pessoas afastarem-se de você, ter raiva de você, e a unção vai fazer pessoas se apegarem a você. A unção atrai, a unção repulsa. E quem a unção joga para fora é porque a pessoa tem algo que ia ser ruim para você. Amém? Desde que você esteja sendo fiel a Deus e esteja buscando Ele de todo o coração. De maneiras que eu nunca fico triste quando eu tenho uma grande decepção. Não vou dizer, já fiquei muito triste e hoje fico de vez em quando, mas a tristeza não perdura muito, rápido, porque vem isso, eu estou fazendo alguma coisa errada? Não. Eu disse o que eu não devia dizer? Não. Eu estou pecando? Não. Estou vivendo longe de Deus? Não. Estou buscando. Por que está acontecendo isso? Porque a unção está repelindo. Tenho buscado de todo o coração o Senhor, eu quero a sabedoria dEle, eu quero fazer a sua vontade. Eu estou falando isso, irmão, para que seja um exemplo para você. Busca de todo o coração, Deus vai te guiar, tu vai ouvir a voz, o Senhor vai te guiar, Ele quer o melhor para a tua vida. Deus não quer o pior para ninguém, Ele quer o melhor para a tua vida. Quem crê nisso? O versículo que Jesus fala sobre os frutos da verdadeira sabedoria é Mateus 11:19. Veio o Filho do Homem que come e bebe, e dizem, eis aí um glutão e bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores, mas a sabedoria é justificada por suas obras. Então, pessoas podem achar o que quiser de você, mas se você buscar o Senhor de todo o coração, te prepara, porque pessoas vão chegar até você, mas tem pessoas que vão sair. Aí diz aqui, o caminho da sabedoria é um caminho de livramento. Esse versículo aqui nós lemos ontem, Isaías 35, versículo 8, versículo 9. Do 8 ao 9, melhor dizendo, 35 do 8 ao 9. E ali haverá um bom caminho, caminho que se chamará o caminho santo. O imundo não passará por ele, pois será somente para o seu povo. Quem quer que por ele caminhe não errará, nem mesmo o louco.
Ali não haverá leão, animal feroz não passará por ele, nem se achará nele, mas os remidos do Senhor andarão por ele. Aleluia. O caminho do Senhor é um caminho de proteção. O caminho santo é o caminho da sabedoria de Deus. O caminho de Deus é o caminho da unção. O caminho de Deus é um caminho de livramento. Amém. Tenho absoluta certeza que esse ano será um bom ano para a gente. Sei que você tem ouvido rumores, ameaças. Temos aí, infelizmente, uma questão política, né, que, do ponto de vista natural e espiritual, não é agradável nem ao Brasil, nem à igreja. Mas eu te digo, não importa o que eles façam, o nosso Deus nos protegerá. E a sabedoria de Deus vai nos guardar. Ninguém é maior do que Deus, ninguém é mais sábio do que Jesus. Deus nos dará livramento em todos os passos. E aqui eu digo com a mesma impressão que eu tive quando eu disse na pandemia: quem estiver junto não será entubado nem vai morrer. E eu te digo, quem buscar a verdadeira sabedoria não será atacado, não será invadido, não será desguarnecido, o mal não atacará, nem a mortandade ao meio-dia. 10.000 cairão ao teu lado e 1.000 à tua direita, tu não serás atingido, porque se apegasse com amor de verdade ao Senhor e buscasse a verdadeira sabedoria com todas as tuas forças, e disseste: Ele é o teu refúgio, o teu baluarte, o Deus em que tu confia. Ele é o meu Deus, Ele é o teu Deus, Ele é o Deus dessa igreja. E é nele que nós confiamos, e nenhum mal vai atingir nem as finanças dessa igreja, nem os objetivos dessa igreja, nem o que Deus projetou para essa igreja, nem nada, nem a saúde dessa igreja, nem a saúde tua, nem as tuas finanças, nem os teus projetos, nada será atingido, porque o anjo do Senhor nos guardará. Nós somos cobertos pelo sangue de Jesus, a unção de Deus estará conosco, a poderosa e boa mão do Senhor estará conosco durante todo esse ano e durante toda a nossa vida, porque Ele é o nosso refúgio, Ele é o nosso baluarte, Ele é a nossa habitação, e nele nós somos protegidos. Essa palavra é para mim também, queridos. Ontem, durante o dia, por momentos me veio uma tristeza, porque eu disse: rapaz, então tem que enfrentar 4 anos aí de gente cheia de demônio. Me veio aquele negócio, mas essa palavra para mim me levantou. Não vai ter morte, não vai ter prejuízo, não vai ter nada. Vai ter, antes, sabe o que vai ter? Muito testemunho, muito milagre, muito avanço, muito sucesso, muito crescimento, muita prosperidade, muita provisão, para envergonhar a cara de Satanás. É isso que vai acontecer. Quem crê comigo diz amém. Oh, aleluia.